Muito boa tarde, estamos no ar com mais um programa Faça Acontecer a Inteligência Emocional na Prática. Meu nome é Rodrigo Fonseca, sou fundador, especialista e fundador da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, que tem como objetivo principal desenvolver esta habilidade humana, que é usar as nossas emoções a nosso favor. Na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, no nosso dia a dia em si. Estamos sentindo emoções o tempo inteiro. Emoções que transitam desde a mais bela emoção do amor, da felicidade, até as emoções tidas como negativas ou escuras, obscuras, como o medo, a tristeza, a angústia. São emoções, a raiva, são emoções importantíssimas que o ser humano tem e deve sentir sim, só que nunca nos ensinaram o que fazer com elas, como usá-las a nosso favor, como nós podemos pegar essas emoções que são ferramentas, energia pura que nós temos, que cria-se no nosso corpo, e como nós podemos projetar essa energia no nosso dia a dia, para realizar coisas que estão paradas, coisas que nós vamos empurrando com a barriga, para resolver problemas também. Porque toda emoção só surge porque algo ou está muito bom e que bacana, você curte o amor, a alegria, a felicidade, ou porque algo está errado. E aí vem desde o medo, a tristeza, a raiva, que é para que você age e faça algo com isso. Então, a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional vem para disseminar este conhecimento e nós podermos ter uma sociedade muito mais pacífica, muito mais consciente e muito mais amorosa também, por que não? Que é o princípio, é o objetivo de todo ser humano, dar e receber amor. E o programa de hoje nós trataremos de um assunto que retrata exatamente a parte mais amorosa nossa enquanto seres humanos, que é nosso lado criança. Que enquanto éramos crianças, nós éramos especialistas em emoções. Quando estávamos com medo, assumíamos, sentíamos que estávamos com medo. Quando estávamos com raiva, fechávamos a cara, estou com raiva e pronto, acabou. Quando nós estávamos também felizes, era visível aquela expressão de alegria, de felicidade, ou seja, todas as emoções eram expressadas de uma forma natural. Ao nos tornarmos adultos, fomos perdendo este contato com essas nossas emoções, com o nosso lado puro, natural, verdadeiro, e com isso nós ganhamos uma sociedade doente, ganhamos seres humanos doentes, porque a somatória de emoções levam a doenças. Então, o programa de hoje vai tratar sobre este lado criança. Como resgatar, através de brincadeiras, este lado criança no adulto, no ser humano adulto, que nunca, por mais que ele tenha 80, 100, 200 anos, se um dia chegaremos a essa idade, nós nunca teremos essa criança morta dentro de nós. Ela sempre estará viva e querendo brincar, sim. Acompanhe primeiro um vídeo sobre este tema que nós preparamos para você e aí, após voltar, aí sim, nós entraremos na entrevista com uma pessoa incrível, maravilhosa, com um dom de escrever, como eu falei para ele ontem, que ninguém nunca viu igual e que teve uma ideia incrível, que é despertar no adulto essa criança através de brincadeiras. Acompanhe o vídeo e voltamos logo após. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still love you like that. No, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press me here, the fire they sing. Act like you know we go. I know what don't know. Let's them up and go. Oh, just a shake. Here come the upstepper. I'm the lyrical gangster. Pick up the crew in the area. Still love you like that. Here come the upstepper. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Comigo aí uma propaganda, na realidade, de uma bebida, uma água,
e na realidade que mostra que por trás mesmo de uma senhora, como no final apareceu, existe sempre uma criança. E o como só de ver essa propaganda, este vídeo, já desperta essa criança, essa felicidade em nós, a pureza, a espontaneidade de uma criança. E como trazer? Existem várias maneiras de trazermos essa criança à tona novamente em nós, mas hoje nós falaremos como podemos trazer essa criança através de brincadeiras, de brinquedos, e que foi exatamente esta ideia do empresário Alexandre Show, que é idealizador do projeto Brinquedo de Homem, e que ele conversará conosco hoje e explicará como surgiu essa ideia, qual o objetivo desse projeto Brinquedo de Homem, como isso poderá beneficiar adultos aqui no nosso mundo e, consequentemente, isso beneficiará todos nós. Seja muito bem-vindo, Alexandre Show, show já no nome. E que bom que você está aqui, espero que você possa ajudar muito com essa sua ideia, muitos homens, muitos adultos e principalmente, muito mais do que a ideia, mas a vontade de querer despertar um ser humano, uma criança, uma coisa pura. Então, o início de tudo, da onde surgiu essa ideia de criar uma empresa com foco em brinquedos de homem, ou seja, um adulto e não uma criança? Tudo começou, Rodrigo, de um grande problema que eu estava enfrentando. No começo do ano, eu trabalhava com supermercado, minha empresa passou por maus bocados, a gente teve muitos problemas e eu conheci o treinamento de vocês. Depois do treinamento, aquilo foi um negócio tão fantástico, tão uau, que me despertou de novo aquele negócio de sonhar. Sabe? Sonhar, viver, né? Viver. E eu lembrei que quando eu era criança, quando eu entrava numa loja de brinquedo, eu falava, uau, um dia eu vou ter uma loja de brinquedo. E foi juntando isso, foi juntando aquela questão que a gente aprende no treinamento, da criança livre, né? E comecei a lembrar. De valorizar ela. De valorizar, de reconhecer, de aprender a escutar. Sim. A nossa criança. Então a ideia surgiu daí. Eu era muito travado, eu era muito fechado. Vale lembrar que não dissemos isso, mas você é descendente de brasileiros, mas também chinês, que isso você traz uma carga também da própria cultura oriental mais fechada, né? Sim, eu era muito fechado. Uhum. E não sabia me expressar, eu não conseguia, eu me escondia da minha criança, eu achava aquilo de certa maneira infantil, eu tinha preconceito contra isso. Algo babaca, né? Algo sem graça. Literalmente. E dessa maneira, eu descobri uma das coisas que eu queria fazer é trabalhar com brinquedo. Então, uau, vamos lá. Fiz um curso com a Lígia também Dutra, é uma grande amiga nossa, uma Silva, já fez o treinamento. Uma integrante da família Silva. E com ela me ajudou a esclarecer essa visão. Não era só brinquedo em geral, para todo mundo. Não, era um trabalho específico. Um brinquedo para gente grande. Daí surgiu a ideia do brinquedo de homem, que o nome veio para fazer uma comparação àquela questão de brinquedo de menino, que é algo que eu gostava. Sim. Então, brinquedo de menino, agora brinquedo de homem. De homem. A ideia nossa é vender de novo essa questão dos sonhos, da imaginação, trazendo esses produtos. Talvez desmistificar aquela coisa que você mesmo tinha de que brincar é para criança, é coisa babaca, é coisa infantil, né? E mostrar não, brincar é algo saudável, é algo que desperta novamente essa imaginação, né? Nossos sonhos. Nossos sonhos. A gente aprende a viajar, né? A gente aprende a criar. E eu até lembrei agora você falando dos nossos sonhos, a Bruna, uma integrante da equipe, em uma das dinâmicas que ela fez comigo, ela falou assim, e geralmente o que a gente quer, o que a gente gosta de trabalhar hoje como adulto, tem a ver com aquilo que a gente brincou lá, quando a gente era criança. Com certeza. Então a ideia da empresa, a ideia do Brinquedo de Homem é trazer essa questão de sonhar, essa questão de imaginar, essa questão de também unir as pessoas. Uhum. É através da brincadeira que a gente... Normalmente, as brincadeiras nós não brincamos sozinhos, porque não tem graça nenhuma. Não tem graça. E aí nós podemos, de fato, interagir. E não aqueles brinquedos apenas eletrônicos, ou videogames, no caso, né? Que você interage, mas não é muito, porque você está interagindo, na verdade, com a tela,
com videogame, com um iPhone, com alguma coisa, e não um jogo de tabuleiro, um jogo que tem interação física. Um jogo da vida, que Da une a família vida. inteira, um Scrabble, Sim. todos esses jogos... Banco Imobiliário. Banco Imobiliário. Nossa, cara, eu passava... eu lembro até hoje, eu, meu irmão, amigos de infância nossos, nós passávamos a madrugada jogando Banco Imobiliário. Como era legal, né? Putz, maravilhoso, adorava. Como era bom. E a sua ideia é você, além de vender, você vai ser uma loja virtual também, né? Vai ter um e-commerce, mas além de vender, qual que é o propósito, talvez, principal do projeto Brinquedo de Homem? Além de vender brinquedos para homem. O projeto Brinquedo de Homem, o vender brinquedos é um serviço, né? A gente escolhe os produtos, mostra os produtos, tem os produtos para venda, mas a principal função nossa é trazer informação, ensinar de novo a gente a aprender a brincar, por exemplo, como pilotar um helicóptero, como jogar um jogo de tabuleiro e unir as pessoas. A gente vai fazer alguns workshops. É um clube do Bolinha. Por aí. Mais ou menos Por isso. aí. A ideia é essa, Clube do Bolinha. Por aí. E especialmente aqui em São Paulo, eu falo nos treinamentos que a gente dá, que lá é um dos pontos de encontro de clubes, não de bolinha, mas de luzinha, porque lá tem homens, mulheres, senhores, adolescentes, aí vai. Mas é um dos poucos pontos de encontro que as pessoas podem se unir para fazer amizades, novas amizades e manter amizades. Porque em São Paulo, onde você vai fazer isso? Não tem, cara. Você não tem, como no interior, por exemplo, que você, sei lá, tem a praça. Você tem o bar em que a cidade inteira vai, você tem a igreja que todos vão. Não, em São Paulo não. É muito... Ao mesmo tempo que nós estamos num lugar com milhões de pessoas, está tudo muito disperso. Então a ideia é unir clãs, unir as pessoas que gostam das mesmas coisas. Exatamente. A gente vai ter vários leques, vários trabalhos. Vou trabalhar desde Lego, como helicóptero de controle remoto, como jogos de tabuleiro, bonecos, tipo do Hulk, Capitão América. Vou trabalhar com vários produtos. Artigos esportivos, por exemplo, alguns jogos como sinuca, pôquer. E então a ideia é pegar todos esses nichos e fazer alguns workshops para unir esse pessoal que gosta da mesma coisa. Às vezes a gente acaba encontrando um cara que gosta da mesma coisa que eu, uma pessoa que eu preciso para o meu negócio, uma pessoa que eu preciso para outra coisa. Então a ideia é juntar tudo isso. Juntar. Unir. Junto a gente é muito mais o forte. bom é agradar, com certeza. E falar em força, nós estávamos conversando antes do início do programa, daquela ideia do por que um cara que gosta de um brinquedo, por exemplo, do Hulk, do Capitão América, do Superman, o que isso desperta, né, na pessoa, o que isso pode ajudar essa pessoa. É aquela pessoa que traz, que com o brinquedo ele traz aquela coisa de despertar nela a força, né, por exemplo, do Hulk, a força do Superman, e que ele tenha coragem, só que precisa ser estimulada, né? Então isso é importantíssimo. A brincadeira traz pra gente um sonho, né? É uma simulação de alguma coisa. São possibilidades. A gente se coloca ali dentro, a gente se imagina como aquele personagem, a gente se imagina como, por exemplo, eu estou pilotando um helicóptero, pilotando um carrinho, a gente se imagina ali, dirigindo. A gente se imagina, que nem eu te falei agora há pouco, quando eu peguei uma Ferrari de miniatura. Uau, olhei os detalhes, girei a rodinha assim. Tô lá dentro. É minha. Né? Então, e não gastou nem 500 reais. Não gastei menos que isso. Menos, 200 reais e tá dirigindo uma Ferrari. Que muitas vezes a gente não precisa de fato do objeto em si. Por exemplo, às vezes a pessoa não tem vontade, ela acha que tem vontade de pilotar um helicóptero e às vezes o simples fato dela pilotar um helicóptero de brinquedo já satisfaz. Eu não precisava pilotar um helicóptero. Às vezes ela faz um curso de pilotagem e tal, para chegar lá no final, mas não era isso. E ela poderia descobrir isso brincando. Que é a capacidade que nós temos de miniaturizar o fractal, né? A matemática mostra isso, que através do micro eu consigo enxergar o macro, eu consigo ver o macro no micro. Então acho que o mundo, o brinquedo traz isso pra gente. A pré-criação. Eu posso viver já na brincadeira aquilo que eu sonho viver no futuro, na realidade, no tamanho real, né? Então isso que eu acho super bacana do brincar, né?
E eu estava te perguntando outra coisa, que aí é importante você compartilhar. A sua ideia é ter brinquedos também do tipo carrinho de rolemã, brinquedos mais rústicos, pipa, sei lá, bolinha de gude, brinquedos que lá atrás, na nossa... Você está com quantos anos? Com 26. 26, você é 10 anos mais jovem que eu. Então, não sei se na sua época ainda tinha isso. Eu não Peão, brinquei. não brincou, pra você ver. Peão, bolinha de gude, que mais? Pipa. Nossa, tinha vários brinquedos, carrinho de rolemã, que nós fazíamos o carrinho de rolemã, com tábua, com rolemã em si, carretas de rolemã, que era incrível, a gente se juntava para fazer carreta. Então, é a ideia também trazer, porque você vai atender esse público, que sou eu, você é o público, na verdade, mais jovem que você vai atender, no máximo até você. A nossa Do seu expectativa pra cá. É de 20 a 40. 20 a Exatamente. 40. Assim, esse público que você vai pegar. Então, é a ideia do projeto trazer esses brinquedos também? A gente quer trabalhar com todos os produtos que despertem algum sonho ou tragam alguma lembrança. A gente vai trazer todo tipo de brinquedo, inclusive os carrinhos de rolimã, bolinha de gude. Legal. Inclusive o nosso projeto tem uma questão que eu acho muito legal. A questão da cocriação, a questão da colaboração para criar o projeto. Eu parto daquele princípio que eu não tenho as melhores ideias. Ninguém tem. Sozinho ninguém tem. Não tenho. Junto a gente... É o mesmo princípio de unir. Junto a gente tem mais força. Então a Brinquedo de Homem, ela vai ter no DNA dela a questão da colaboração. Todo mundo pode chegar lá e dar uma ideia. Olha esse produto aqui que eu achei. Que legal, vamos trabalhar? Eu faço todo o trabalho da empresa, né? Entro em contato, trago, coloco no site, faço os workshops. Primeiro joga a rede, pega tudo e depois separa e põe na prática. Engraçado que surgiram ideias assim que eu nunca ia imaginar e eu considero uma ideias assim, nossa, brilhantes. Sim. Algumas pessoas já deram aquela questão de alugar. Então a gente está estudando ainda essa possibilidade de fazer um trabalho com locação de brinquedos. Um helicóptero de controle remoto. Quanto tempo você brinca? 1 hora, no máximo. 2, vai. A bateria dura 10 minutos. Então a gente brinca 15 vezes, a gente brinca pouco. Sim. Então a gente também está estudando aquela questão de alugar. Sim, legal. Bacana. Alugar alguns brinquedos específicos. Não são todos que dá, mas alguns dá brinquedos para alugar, específicos. né? E essa ideia veio da rede. Que bacana, cara. Você vê, a rede é incrível, cara. Facebook, ou qualquer rede aí, LinkedIn, Twitter, são redes que devem ser exploradas assim, não só pelo Brinquedo de Homem, mas como qualquer empresa que hoje presta um serviço. E falar em serviço, como você, Alexandre, idealizador do projeto Brinquedo de Homem, percebe qual os principais benefícios que o seu produto, o seu serviço vai proporcionar para os adultos? Eu acho que a parte mais importante do Brinquedo de Homem é trazer a informação, trazer os workshops. Que nem eu estava falando para você, a gente nos workshops vai ensinar, né, o pessoal a usar o produto e ter esse mix, a disponibilidade. E principalmente já no nome, quando as pessoas leem o nosso nome, já param, opa. Brinquedo de Homem? Nossa, Brinquedo de Homem. Já cria aquela questão de... Surge algumas brincadeiras, como surgiu aqui na UTV, Brinquedo de Homem, a primeira coisa que pensa é já mulher. Mulher, sex shop. E não é esse, Não. é o lado resgatar o lado criança. Pra você ver como a gente tem esse lado adulto, não, já é sujo, né? É o adulto. O adulto já pensa no brinquedo dele hoje. O brinquedo do homem hoje É sério. é sexo, mulher, né, em si, que mais? Que tem brinquedo, videogame, que talvez um ou outro brinca, TV, filme, só é um mundo muito limitado o mundo do adulto, né? Então eu acho que o principal benefício que a Brinquedo de Homem vai trazer para nós é uma abertura de uma gama de diversões muito maior do que hoje nós temos como homem e a desmistificação disso. Né? Porque hoje existe muito misticismo por trás, não misticismo, mas tabus por trás disso, que isso é infantil, isso é errado, isso é... E falar nisso, como que você está usando já, porque você já deve estar usando isso em comunicações da Brinquedo de Homem, para quebrar a resistência das pessoas em assumir isso, em assumir esse lado criança dela, que ela tem vontade sim de brincar, como você falou, seu cunhado, seu amigo, sei lá quem, que comprou um helicóptero para o filho de 5 anos. Que menino de 5 anos vai brincar com helicóptero de controle remoto? Não dá.
Então, que maneiras você está usando, já que argumentos ou comunicações, estratégias você está usando para desmistificar isso, para quebrar essas barreiras, resistências? Olha que engraçado, né, Rodrigo? Só de você já trazer o nome, só de você falar que aquele brinquedo não é para o teu filho ou não é para o teu sobrinho, É para você. é para você. As pessoas Pra já... mim. Muita gente que a gente fez pesquisa, uau, que legal, sua ideia é muito legal. Eu sou seu cliente, eu vou ser seu cliente. Tá lá, tá em todas as pessoas. Tá lá, eu quero brincar. Só que nunca apareceu ninguém com essa proposta. Nunca apareceu ninguém dizendo, olha, vamos brincar. A gente tem um lado criança. Sim. Então, só de aparecer com essa proposta já causou um... Só o nome já quebrou Só a o nome. resistência. Pô, que bacana, então brinquedo é pra mim. É pra mim. Eu posso falar pra, sei lá, pra minha esposa, olha, eu comprei isso aqui no brinquedo de homem. Não é na, sei lá, numa loja de criança, qualquer nome aí do mercado que tenha de criança. Porque aí não, eu comprei lá na loja X, mas é de criança. Então, poxa, eu não sou mais criança, como é que pode? A comunicação visual, a comunicação da loja, de uma loja de criança é uma comunicação infantil, é uma comunicação que você está explorando o público infantil. As crianças, eles são os clientes. Sim. Então, você tem uma loja que a comunicação não é voltada para esse público, é para o adulto, desde as cores, do logo, de todo o processo da comunicação visual, os produtos e o jeito de lidar, a pessoa já entende. Isso é para mim, isso Foi feito para mim. É do meu filho. É. E qual o benefício que você enxerga, Alexandre, que isso vai trazer dentro das famílias do pai, né? Que no caso estamos falando de homem, do pai com seus próprios filhos? Eu acho que é a união. Do pai poder participar, brincar junto. Por exemplo, o meu pai, provavelmente o seu pai, muito menos que é chinês, muito menos, sentou, deitou no chão com você e brincou com você? Não Tivemos teve muito isso. poucos momentos assim. Muito. Inclusive eu não brinquei de rolimã, muitos amigos meus brincaram, bolinha de gude, talvez por isso que eu gosto tanto de brinquedo. Sim, foi uma criança que brincou coisas... Eu brinquei muito sozinho. Sozinho, porque você era filho só mais velho? Não, eu sou o terceiro. Ah, mas os outros já eram muito quatro. grandes ou não? Não, mas são meninas. Ah, aí não tem... Vai trocar até tinha minhas irmãs até brincavam comigo, mas é diferente, eu não sei te explicar. É diferente. Eu fiquei muito tempo também na TV quando eu era criança, videogame. Hoje não Você tem pegou a tablet, geração mas videogame, né, cara? se tivesse tablet eu ficava o dia inteiro. Mega Drive? Você pegou Mega Drive? Super Nintendo, Nintendo Nossa, 64. tá, então você já pegou Super Nintendo, pegou uma geração evoluída. Eu peguei de Super Nintendo pra cá. Eu peguei ficava bastante na TV, no computador. Eu tenho um computador de 1994, então eu jogava no computador. Talvez eu acho que essa também é uma das questões. Você fala muito esse negócio da sombra. Sim. Eu acho que é por isso também que eu quero trazer brinquedo, trazer essa questão de unir as pessoas, de brincar alguma coisa física. O Lego, né? De montar, de desenvolver aquela imaginação. Porra, vamos montar o quê? Vamos montar um helicóptero, um dragão, sei lá, coisas que por mais que a gente dê um clique, ou meia dúzia de clique no computador, ele cria para você, ou ele traz imagens do Google para você, é totalmente diferente. É diferente. Não tem aquela coisa de pegar, dos ângulos, Sim. das possibilidades, é diferente. Eu falo que isso é uma materialização muito mais forte no nosso inconsciente do que o criar ou ver uma foto virtual. Virtual ainda está virtual, o próprio não diz. Ainda é virtual, que não, já é matéria, já é palpável, já é tridimensional, já tem consistência. E dali para E isso é tão legal você fazer um acompanhamento, talvez aqui surge uma ideia. Uhum. Você fazer um acompanhamento dos homens que vão comprar os brinquedos, qual a probabilidade, qual a porcentagem de que aqueles brinquedos tornaram-se realidade na vida deles? Fazer uma pesquisa, sabe? Aquele homem que comprou, sei lá, uma Ferrari mesmo, falando de coisas materiais, ou o cara que comprou o Hulk, que ele nem sabia, ou de repente ele desenvolveu força, coragem que ele não tinha, o Superman. Então começar a perceber isso, o quanto o brinquedo é uma pré-criação. Ele traz uma pré-criação, ele parece que facilita a introdução de qualquer coisa, seja na nossa vida interna aqui, um sentimento, uma coragem, uma força, um poder, ou fora também, uma coisa material, um carro, uma casa, um helicóptero. Então, já tá vendo, é a colaboração.
surgiu uma ideia. Então faça, porque eu acredito muito nisso, que o seu trabalho vai ajudar muito nisso, a sua empresa. As pessoas a ser um passo anterior ao sonho real dela. Tipo, eu vou lá no brinquedo de homem, que eu vou comprar, sei lá, um Lego e vou fazer uma casa, não sei do que. E bacana. Ou vou comprar um banco imobiliário e vou começar a comprar só terreno na Avenida X. E de repente o cara vai lá e compra na vida real terreno na Avenida X. Isso é muito legal, cara. Eu lembro quando era criança, eu queria ter um terreno como que era a Avenida Morumbi. Que era o melhor, era o mais caro e tal. Eu queria ter. Só que eu era criança, eu nunca ia poder comprar. Agora a gente é adulto. Agora é diferente. Agora é diferente. Se eu começar a sonhar, projetar uma energia de que eu quero um terreno na Avenida Morumbi, que hoje já não é mais meu sonho, mas tudo bem, sonhar isso o potencial de criação que isso tem é gigante. É muito louco. Então, perceba como é muito mais amplo o seu trabalho do que você imagina. É uma espécie de pré-projeto de vida ou projeto de vida tridimensional. Que você está ali, não é só por escrito, como no treinamento nós ensinamos as pessoas a criar um projeto de vida, não. Ela está já fazendo uma maquete. É uma maquete dos seus sonhos, daquilo que ela quer viver. Ali em 3D. Em 3D, porra. E que ela pode criar, ela mesma pode criar com a mão dela. Esse que não ficou legal, Muda aqui. Minha casa, a casa que eu quero para minha família, eu quero com 3 quartos. Eu vou construir então com Lego, qualquer outra possibilidade de montagem, uma casa. E ali eu fico visualizando. Quantas teorias existem por aí disso, do poder da visualização. Ainda mais se eu consigo miniaturizar isso. Putz, é um negócio incrível. E me diz uma coisa, Alexandre, qual foi a importância da descoberta da sua criança? Que mudança isso provocou em você como ser humano? Eu aprendi a sonhar, Rodrigo. Eu aprendi a sonhar. Antes você não sonhava? Não sonhava. Eu achava que aquilo era impossível, eu achava que aquilo era fora do real, eu achava que sonho era besteira. E você não sonhava, aqui uma dúvida, porque você foi uma criança que teve uma vida financeira, os pais, na época que você foi criado, relativamente bem, Teve uma na época fase, estava sim. bem. Você não sonhava porque já tinha tudo, seus pais te davam tudo, ou porque, não, realmente, Rodrigo, eu tinha medo de sonhar, eu não tinha vontade de sonhar. Isso te atrapalhou de alguma forma, seus pais terem tudo já e você não ter nada para ir atrás? Não sei se foi isso. Estou supondo isso, mas foi isso? Não, eu participei sempre dos negócios da minha família, eu sempre participei das coisas, sempre tive metas, mas eu nunca tive os meus sonhos, eu nunca tive... eu acho que eu tinha medo de ir atrás dos meus sonhos, eu tinha medo de colocar aquilo em prática, aquilo de verdade, sabe? Que nem a loja de brinquedo, quando eu era pequeno, eu queria ter uma loja de brinquedo. Porque se você colocasse, não sei se você já parou para se perguntar isso, qual a dificuldade que você tinha se você fosse atrás dos seus sonhos, daquilo que você queria, o que você acha que você teria que abandonar, que perder ou que deixar? Você já parou para pensar nisso? Eu comecei a trabalhar no mercado com meu pai justamente para ficar mais próximo dele. Você tinha quantos anos na época? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. 14 anos, tá. Eu comecei a trabalhar justamente para ficar próximo dele. Que era o tempo que você tinha de ficar junto. Sim, eu não tinha entendido isso até hoje, até fazer o treinamento. Sim. Eu fui atrás, toda a minha vida todas as coisas que eu realizei foi para estar perto dos meus pais. Sim. E para todo mundo, assim. No treinamento que eu entendi, nossa, o treinamento foi uma marca. Dali em diante minha vida mudou e agora eu fiz o Gaivota, dali em diante minha vida teve sentido. Que bom. Dali em diante eu descobri porque eu vim no mundo, né? Que bom. Por falar nisso, antes que a gente continue, eu vou passar para vocês aí um vídeo sobre este treinamento que ele acabou de tocar, para que você entenda um pouco mais o que é e após o final do vídeo nós voltaremos para que a gente possa conversar um pouco mais sobre o que este treinamento, essa experiência pode provocar na vida de um ser humano e que provocou aí na vida do Alexandre Show. Acompanhe o vídeo aí e voltamos logo em seguida.
Bom, você acompanhou aí comigo vídeos sobre esse treinamento de inteligência emocional, que estou envolvido há mais de 15 anos já, e é lá onde de fato nós ajudamos as pessoas a despertar essas emoções para ajudá-la no seu dia a dia de uma forma muito mais positiva. E não só isso, entender programações emocionais são gravadas aí no nosso inconsciente há muitos anos, décadas, não só em nós, mas como nós já estamos recebendo já dos nossos pais, avós, bisavós. Então uma carga de programação emocional que vai sendo passada. Infelizmente vai sendo passada sem a consciência de ninguém nesse meio do caminho. E que nós hoje temos técnicas, temos formas de fazer parar este processo que não para de jeito nenhum, enquanto alguém nessa cadeia familiar não para entender, para que não precise passar para os seus filhos. Mas hoje estamos falando sobre o poder de despertar essa criança através das brincadeiras, e aí vai. E eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi antes de voltar ao Alexandre Show. Numa segunda-feira, as minhas folgas normalmente é segunda-feira, pós-treinamento, e eu peguei e decidi que eu iria fazer algo para minha criança. Do nada, eu falei, não, hoje eu vou fazer alguma coisa para minha criança. E foi um dia onde eu primeiro fui a pé pro Parque Ibirapuera, moro próximo aqui do Parque Ibirapuera, e fui a pé, e onde levei dinheiro para comer, para chupar sorvete, tomar alguma coisa que normalmente o meu adulto não permite, porque não, tem que comer coisa saudável, e aí vai, uma série de coisas que nós vamos nos condicionando como adultos. E aí onde eu pude tomar um sorvete como uma verdadeira criança, subi em árvore, lembrei da minha avó que ela fazia cabana para mim numa árvore, e ali quando eu dei vazão a essa minha criança, dei oportunidade para ela viver, para ela falar, eu percebi que a vida criou um colorido muito diferente. Eu pude perceber cada passagem que eu já tinha passado ali no Ibirapuera diversas vezes naquele mesmo lugar, só que o lugar era único. Ou seja, a nossa criança ela traz um senso de presença, de percepção de detalhes, que o adulto ele passa por um lugar, aqui eu já passei, ele nem olha direito, aqui eu já passei, e ou seja, nós entramos numa verdadeira rotina e não vivemos o momento presente. Então fica aqui o alerta, você que nos assiste, de você acessar essa criança para que você possa viver o momento presente. Somente essa criança é que vive o momento presente. O adulto, ele sempre está preocupado ou com o passado ou com o futuro, mas nunca no momento presente. Então, voltando a você, Ale, sobre a sua experiência do treinamento e o que você percebeu. Você falou do Gaivota, para que vocês que estão aí nos acompanhando agora, o Gaivota é um segundo nível, o treinamento 2, onde a pessoa tem a oportunidade de descobrir a sua missão, o seu propósito, de acessar isso que já está gravado num nível inconsciente em nós, e eu posso acessar isso e ter uma qualidade de vida muito melhor, sabendo o que de fato eu vim fazer neste mundo e como, o meu propósito. Então, agora sim, voltando para você, o que isso proporcionou na sua vida, Alexandre? É tanta coisa, Rodrigo, que se eu fosse falar tudo, eu precisaria de um dia inteiro. Mas eu vou tentar colocar condensar as principais. Vou começar como estava a minha vida. Eu estava passando pelo pior momento da minha vida. Os mercados estavam numa situação horrível, estava recebendo pressão de todos os lados. A minha esposa estava com um problema em casa, a gente estava quase se separando. E eu não entendi por que aquilo tudo estava acontecendo. Eu não acreditava em Deus. O treinamento não tem nada a ver com religião, mas eu não acreditava em Deus. E no meio desse fuzuê todo, eu me parei quietinho assim, olhei para cima e falei, Deus, se você existe, me tira dessa. Por coincidência, uns 3, 4 dias depois apareceu uma pessoa que me falou do treinamento e eu descobri a Lotus. Lá no treinamento, eu descobri por que minha vida estava daquele jeito. Não era o governo, não era Dilma, não era meu pai, minha mãe, não era os fornecedores, a crise econômica. Eu tinha tanta desculpa. Como todos. Eu tinha tanta desculpa. Todos nós. No meu casamento também era igual. Sim. Tinha muita desculpa. Com seus pais também, e aí vai. E eu descobri que isso era eu. Era eu que estava fazendo tudo aquilo comigo. Era minhas... Talvez medo, eram tantas coisas.
tantas emoções sem saber trabalhar. E minha vida se tornou um caos. Quando eu saí do treinamento, uau! A primeira coisa que eu fiz foi dar um abraço na minha esposa. Minha esposa já me olhou assim. Cara, até antes de sair ele tava me escorraçando. De repente ele volta querendo me abraçar, querendo me beijar, querendo... Olhou estranho, mas o que você fez? Cheguei no trabalho, dei um abraço no meu pai e falei, pai, eu te amo. Foi a primeira vez na vida que eu falei isso pro meu pai. Depois de 26 anos. 26 anos. Meu pai escutou, falou, eu quero fazer o treinamento. Porque ele também nunca tinha falado pra mim. Ele nunca ouviu, né? Como é que ele vai falar? Ele falou, eu quero fazer o treinamento. Minha vida, eu aprendi a ter coragem, eu aprendi a trabalhar o medo, né? Na verdade, o medo não some. Não. A gente aprende a usar aquela energia forte do medo a nosso favor. Sim. A gente aprende a usar a raiva de maneira construtiva. Esse foi o meu 1. O meu 1, todo mundo que me conhece, todo mundo que me viu falou, uau! O que aconteceu com esse O cara? que aconteceu? Não foi 100%, foi muito. Né? Agora, o 2. O Lotus treinamento o treinamento 2 é muito, muito, muito mais profundo. Lá eu descobri que eu sou importante, eu descobri por que eu vim no mundo, por que eu escolhi meus pais. E eu entendi como as peças se encaixam. Eu entendi que a pior coisa que aconteceu na minha vida Foi a melhor coisa. foi a melhor coisa que aconteceu. A maior sombra sempre traz a maior luz. Isso foi muito louco, Rodrigo. Entender isso, ter a gratidão pela pior coisa na minha vida. E não é nem entender só, né? É sentir isso. Sentir. Saber É saber, isso. não é a teoria. É. É o saber, é o enxergar, é o entender. Ter gratidão por aquelas... Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia falar isso. Ter gratidão por aquelas pessoas que me machucaram lá no fundo. Aquelas pessoas que contribuíram, algumas pessoas que contribuíram Para te meus jogar problemas. lá no fundo do poço. E chegar e pensar assim, nossa, obrigado. Se Se não fosse você, isso, eu não teria descobrido tudo isso. Não. Eu não aprenderia a ser feliz, não aprenderia a sonhar de novo, eu não aprenderia todas essas coisas que aconteceram comigo. Que bom, cara. Meu casamento tá melhor, nossa, eu aprendi a amar, de verdade, sabe? Eu tenho uma pessoa em casa comigo, nossa, muito especial. Eu aprendi a observar as qualidades das pessoas. Antes eu só observava os defeitos. Não, porque você não faz isso, porque você não faz aquilo. Você é fraco, você não sei o quê. Agora eu aprendi a enxergar as qualidades. Sim, que ela tem defeitos, sim, como eu, você, todo mundo. Mas tem qualidades, como eu, você, como todo mundo. É muito fácil apontar defeito, né? Sim. Você é aquilo, você não sei o quê. Mas porque foi o que a gente aprendeu a apontar em nós mesmos. E é lógico, se eu aponto, se eu só consigo enxergar os meus defeitos, por que eu vou enxergar as qualidades em você? Não tem como. Eu vou enxergar também os defeitos em você. E o que isso já gerou de mudanças concretas na sua vida? Você já gerou mudanças que você percebeu já, além de dizer eu te amo, de melhorar o relacionamento com a sua esposa, de hoje você expressar as qualidades? Quais foram as outras mudanças que você já percebeu que aconteceu na sua vida? A própria brinquedo de homem é um fruto. Ah, você não... Começou então depois do treinamento? Depois do treinamento. Eu saí do treinamento, nossos mercados estavam sem futuro e eu falei, preciso começar um novo negócio. Então eu fiquei num período, acho que foi umas 3 semanas depois. Uau, preciso trabalhar com brinquedos. Aí o projeto começou a deslanchar. E foi acontecendo com uma naturalidade, foi acontecendo tão rápido, tão natural, tão simples, porque é aquilo que eu gosto. É aquilo que eu gosto. Eu gosto de brinquedo. Você não precisa forçar para fazer uma coisa que você gosta. E antes, para eu fazer as coisas, eu tinha que achar uma força, não sei de onde, porque eu não estava trabalhando com o que eu gostava. Era difícil. É que você trabalhava para estar próximo do seu pai e nem assim estava. Porque existiam as barreiras, né, que a gente vai se colocando, todo mundo, e aí não estava. E aí, eu vou lá de novo trabalhar com meu pai, mas não é isso que eu quero. Que quantos, isso é importante deixar claro aqui, quantos de nós fazemos uma volta danada para conseguir alguma coisa? Sendo que era bem mais simples, ele chegar, no caso do Alexandre, mas no seu caso, eu quero que você reflita sobre o que é, chegar no caso no pai dele e falar, pai, eu quero passar um tempo com você. Pai, eu te amo. Pai, abraçar como hoje ele faz. Vamos sair, pai, vamos tomar um café, vamos tomar um suco, vamos viajar juntos.
E não, pai, eu vou trabalhar aqui porque... Ah, por quê? Porque eu vou trabalhar aqui. E que lá no fundo você sabe que não é isso. Eu vou trabalhar aqui porque eu quero estar perto de você, mas aí nem sábado, porque era trabalho, era dia a dia corrido, era aquela coisa corrida. Então, ao invés de dar a volta para conseguir o que você quer, seja direto. Pai, eu quero você, eu quero estar com você, eu quero ter a sua presença. E aí vai fazer o que você gosta, que é o que você está fazendo. E aí acontece natural. Foi tão... É incrível, é só sentindo, é só experimentando para saber o que é. Sim. No mercado, eu trabalhei legal, no primeiro ano, segundo ano, acho que talvez por raiva de alguma coisa, eu tive uma energia, mas ela foi embora. Porque eu não estava me satisfazendo, eu não estava fazendo aquilo que eu gostava, eu não estava feliz com aquilo. E, de certa forma, eu fui muito, como eu disse para você, a maioria das coisas, tudo que aconteceu comigo, era eu que fazia. E por eu não fazer o negócio que eu gostava, eu parei de me dar o melhor de mim. Eu parei de me dedicar e foi acontecendo problemas, eu comecei a empurrar para a barriga e aquele negócio foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, até virar uma bola de neve enorme E se consegue perceber o padrão que se repetiu em você, do seu pai, que ontem nós estávamos juntos e seu pai comentou sobre isso, o padrão, e foi o que eu comentei agora, como isso vem passando de geração após geração, e isso deve ter vindo do seu avô, bisavô, e aí vai, o padrão de, eu vou fazer o mínimo, tá bom, o mínimo que eu fizer tá bom. Tá beleza. Tá beleza. E é o que você, de novo, falou, quase com as mesmas palavras que ele falou ontem. Você vê como passa, e ele não te ensinou isso abertamente, filho, então olha, faça o mínimo. Não, simplesmente veio, geneticamente, veio na sua memória celular, veio no seu inconsciente e você repete. E isso veio de onde? Culpa de quem? Não tem culpado. Porque vem vindo. Seu bisavô, então ele é o culpado, mas seu bisavô aprendeu com quem? Tataravô, tetravô, pentavô. Então não existe. Voltaremos lá para Adão e Eva, se é que existiram Adão e Eva. Então, para onde nós voltamos? Então, a ideia não é quem é o culpado, até porque isso não é culpa. Se nós pararmos para olhar agora, especialmente pegando o seu exemplo, a sua maior dor foi a sua maior salvação, Se não luz. tivesse acontecido cada detalhezinho desses que aconteceram na minha vida, eu não me transformaria no que eu sou hoje. Sim. Eu não teria encontrado o que eu estou encontrando hoje, eu não teria achado essa força que eu encontrei para ajudar os outros, para ajudar as outras pessoas também a encontrar isso. Sim. E mediante isso, para perceber quantas pessoas foram necessárias passar, quantas gerações, aonde começou a sua família, a minha família, a família de cada um de nós estamos vivos hoje, quantas coisas aconteceram para chegar aí. Então, é difícil nós falarmos, né? Você hoje fala, e eu falo hoje também isso, porque nós sentimos na pele o quanto isso nos beneficiou. Mas normalmente a pessoa fala, não, mas isso não me beneficiou, isso daqui foi uma verdadeira desgraça o que aconteceu na minha vida, na minha família. E se você souber olhar isso, se você perceber no seu inconsciente os benefícios que isso pode te trazer e mudar com isso, isso pode dar sua maior dor, virar sua maior força. Isso que é a maior sacada. E se você pudesse resumir, Alexandre, traduzir o treinamento, a inteligência emocional, o despertar das emoções em você, na sua família, que a sua família inteira também acabou fazendo após você, você pudesse traduzir isso em poucas palavras, o que você diria, o que é a inteligência emocional na vida de um ser humano? Se eu fosse resumir uma palavra, eu falaria tudo. Porque todas as nossas decisões, pelo que eu percebi, vêm de uma emoção. Sim. Se a gente não trabalha nessa emoção, que decisão a gente está tomando? Totalmente. Quando a gente está no shopping, vai comprar uma coisa, é por emoção. Quando a gente está tomando uma decisão de negócio, eu já vi eu vi alguns exemplos de supermercado, de um cara abriu um supermercado um do lado do outro, por raiva do outro, de concorrência, e não tinha viabilidade econômica. E os dois quebrarem, os dois prejudicarem. Então a gente toma muitas decisões por emoção. A gente acha que tem esse lado racional, mas não tem. Não é isso. Emoção. A gente toma as decisões por emoção. Então se a gente não sabe trabalhar, a gente não entende, não conhece elas, a gente fica perdido. Fica perdido, que bom. Então eu acho que a inteligência emocional é exatamente o oposto do perdido. É se achar. É se achar. É se encontrar. Encontrar onde está a origem de todas as nossas decisões e escolhas de vida também.
passa sempre pela emoção, porque todas as escolhas nós estamos sempre escolhendo de um nível, se nós buscarmos um nível mais profundo, é entre viver e não viver, viver e morrer. Porque qualquer atitude nossa mal tomada, qualquer decisão mal tomada, pode levar a morrer um negócio, a morrer um relacionamento, ou a viver um negócio, viver um relacionamento. Então isso necessariamente vai passar por emoção. E se você não sabe traduzir essa emoção, você sempre vai enfiar os pés pelas mãos, por medos, por uma série de coisas, e acaba deixando de viver muitas coisas muito melhores e se prejudica também, né? Então fica aí a dica para você que quer desenvolver de verdade, fazer aquilo que você quer da sua vida, desenvolva a sua inteligência emocional, ela é primordial. Como diz o Alexandre, eu não gosto de dizer tudo para nada, né? Mas se nós pararmos para pensar, a emoção ela nos guia sim, em praticamente tudo em nossas vidas. Então se você quiser desenvolver, conheça aí o nosso trabalho, é o www.lotustreinamentos.com.br ou 11 2985 5949. Passe os seus contatos para quem quiser adquirir ou conhecer o projeto Brinquedo de Homem, aonde, como que ele conhece, site, Facebook, com telefone. Então passe para que eles possam te procurar, te achar. O nosso site está em construção, vai ser www.brinquedodehomem.com.br. A gente está presente no Facebook, tem uma fanpage, facebook.com/brinquedo.de.homem. E o meu e-mail é alexandre@brinquedodehomem.com.br. Legal, bacana. Então fica aí os contatos do Alexandre, do Brinquedo de Homem, para que você possa, você que é homem, que quer despertar essa criança, fica aí a dica para você voltar a viver, trazer à vida novamente essa criança. Alexandre, obrigado pela sua presença, pelo compartilhar de tanta coisa maravilhosa aí que nós pudemos trocar hoje, cara. E você, obrigado pela sua participação, pela sua energia, porque aqui é uma via dupla. Nós estamos aqui transmitindo conhecimento, informação para vocês, mas vocês estão aí também nos retransmitindo uma série de energias maravilhosas. Então, obrigado pela sua companhia. E quarta-feira que vem, das 16 às 17 horas, novamente, estamos aqui em mais um programa Faça Acontecer a Inteligência Emocional na Prática, na altv.com.br. Obrigado pela sua participação. Um beijo no seu coração e muitas emoções nessa semana e até semana que vem. Tchau!